Olá, amigos ligados à Globo! Sinta-se no Campeonato Pernambucano! Sejam todos muito bem-vindos! Ilha do Retiro, imagens aéreas! A Casa do Esporte, daqui a pouco a bola vai rolar para Esporte Retrô, terceira rodada do Campeonato Pernambucano e um jogo muito interessante, aguardado, porque foi um jogo que já decidiu o campeonato estadual, foi lá em 2023, quando o Esporte derrotou o Retrô nos 2 jogos, se sagrou campeão pernambucano e é um sol para cada um, meus amigos. Agora 4 horas 2 minutos, horário de Brasília, 29 graus fazendo no Recife, na Veneza Brasileira, e um sol para cada um no verão brasileiro e no Nordeste, ainda mais quente, diga-se de passagem. Por isso que o torcedor vai se refrescando, vai chegando e você vem junto com a gente, passeando com o nosso time da Globo para Esporte Retrô, Esporte que vai jogar com o time sub-20, porque a equipe principal está se preparando para meio de semana, né, para o jogo da Copa do Nordeste e, claro, para a temporada especial do ano de 2025. O Esporte retorna à elite do futebol brasileiro, retornou à elite do futebol brasileiro e tenta a sua primeira vitória no Campeonato Pernambucano, vem de 2 empates. Do outro lado, o Retrô, que tropeçou na primeira rodada, ganhou o jogo passado e tenta emplacar a segunda vitória seguida. Mas deixa eu fazer o seguinte, vamos agora trazer para você um super pré-jogo. A partir de agora, 4:02, a gente entrou no ar e vamos juntos até as 4:30 da tarde, quando a bola vai começar a rolar. E deixa eu fazer o seguinte, com a Sabrina Rocha chegando, batendo um papo com o César Luceno, técnico do time do Esporte, também com o Dani Moraes, aliás, de ex-zagueiro para ex-zagueiro, né? A Sabrina estava muito bem acompanhada. Não vai sair gol do lado da Sabrina Rocha. Boa tarde, Sabrina, grande abraço. Como é que vem o Leão da Ilha? Oi, Denis, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente, boa tarde, Dani Moraes, César, essa minha defesa tá boa, hein? Ex-zagueiros aqui. César, muito boa tarde novamente. Eu começo, Dani? Posso começar? Por favor. Então vamos lá. Depois do empate contra o Decisão, você falou na entrevista sobre a pressão que essa garotada sofre por conta de estar jogando no lugar profissional. Nos bastidores, como é que tem sido essa conversa para aliviar essa preocupação dos meninos? Olha, a gente procura passar tranquilidade para eles, né? Sempre pós-jogo a gente procura passar vídeos de correção, vídeos de pontos positivos também que nós fizemos e geralmente tem muitos pontos positivos. Claro que às vezes os negativos são os mais importantes porque a bola não entrou, às vezes um erro de passe, uma tomada de decisão diferente, mas a gente procura passar tranquilidade para eles. É natural, como eu falei na entrevista, pela idade, ansiedade de querer fazer, às vezes vai errar e eu falo para eles, não tem problema errar, o erro faz parte do crescimento, o erro é natural pela idade, né? Mas aqui o que a gente está fazendo aqui é para que vocês cresçam. Quanto menos a gente errar, mais próximo estaremos de fazer coisas boas e chegar próximo do gol e da vitória. Dani, agora é com você. E dupla de futebol, já jogamos futebol junto. Primeiro, parabéns pelo trabalho. A minha questão é mais relacionada a dentro de campo. A gente vê um esporte com muitos princípios. Saída de jogo curta, tentando pressionar o adversário, claro que com muita margem para melhora. O quanto o Pepa, ele participa, porque é muito parecido com o modelo de jogo. O quanto que o Pepa está participando, né, dessa decisão e já está olhando aí os meninos, né? Olha, boa tarde, Dani. A gente procura espelhar o que está sendo feito no profissional, né? Os atletas entender o conceito de jogo que o profissional faz, né? De tentar sair jogando, aproximação, jogo de criar e abrir espaço para o companheiro. E a gente procura passar isso para eles. O professor Pepa às vezes conversa com a gente, fala, dá algumas dicas, mas deixa a gente bem à vontade para que a gente possa deixar os atletas também à vontade, para não ficar com aquele peso, pô, o treinador está olhando o profissional, então eu preciso, né? A gente procura passar tranquilidade para os meninos, para que na hora do jogo eles façam o que eles sabem fazer. Desde criança eles jogam bola, né? Desde criança eles jogam, claro que profissional tem a responsabilidade, a dificuldade é maior, os espaços às vezes está ali, mas é algo que o profissional dá aquele espaço para exatamente roubar a bola naquele local. Então a gente com os treinamentos a gente procura passar para eles os espaços que podem serem arriscar mais, os que tem que arriscar menos, e aí eles têm entendido bastante assim, claro que precisa melhorar, precisa, e nós estamos trabalhando firme para que isso aconteça. Tá aí, então o técnico do time do Esporte, o César Lucena, batendo papo com a Sabrina Rocha e também com o Dani Moraes. Do outro lado, Juan Torres, as informações da Fênix, do Retrô e, claro, do técnico, a palavra do técnico Evaristo Pisa, que finalmente chegou, vai comandar o Retrô nessa temporada, que o Retrô faz parte das 60 principais equipes do futebol brasileiro, vai ser um dos representantes do futebol pernambucano na terceira divisão. Boa tarde, Juan Torres.
Oi, Denis, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. A gente está aqui com o estreante da tarde, professor Evaristo Pisa, tu também com Cabral Neto. E Cabral, vou lhe dar a honra de começar perguntando aqui para o professor. Coisa boa. Boa tarde, Juan, boa tarde, Pisa, boa tarde todo mundo que está com a gente aqui na transmissão. Queria começar conversando com você, Pisa, sobre uma questão que você teve pouquíssimo tempo para trabalhar a equipe para o jogo de hoje, mas certamente viu os jogos da equipe do Retrô no Pernambucano. O que é que você identificou que isso aqui eu preciso atacar o mais rápido possível, a gente precisa melhorar esse aspecto aqui, senão a gente não vai conseguir evoluir o trabalho. Boa tarde. Boa tarde, primeiro é um prazer estar voltando, né, para o Nordeste. Aceitei o convite do Retrô diante de um projeto ambicioso e pouco tempo, né? Terça-feira estava representando a Portuguesa no Carioca contra o Botafogo e hoje já aqui me fazendo a estreia. Até comentei com o grupo, 2 estreias em menos de uma semana, uma situação até atípica. Sobre o que eu vi um pouco, assisti o jogo na quarta-feira no estádio e vi o jogo do domingo, né, contra o Maguari. O que eu detectei, assim, eu senti um time que está sofrendo um pouco na questão, no aspecto mais físico. E era pouco tempo para incluir algo. Conversei um pouco com a staff do clube, parte da diretoria, para entender, né, o que havia ocorrido numa pré-temporada. Em cima disso, busquei uma melhor formação para dar o start e a partir desse jogo eu tenho a semana aberta, né, para trabalhar e começar a inserir alguns conceitos que eu penso como característica de jogo. Hoje fizemos uma variação ali, no que vinha de quarta e de domingo. Espero que a gente teve a escolha correta para fazer uma boa partida e conseguir o objetivo do resultado. Pisa, e já na sua estreia você tem um grande desafio pela frente, porque o Retrô vai estar sem um dos seus principais jogadores, a sua referência técnica, que é o Fernandinho, que foi expulso na última rodada na vitória contra o Afogados. Qual o tamanho da falta que faz o Fernandinho, como fazer para suprir essa ausência dele? Sim, o Fernandinho é a liderança, é o jogador tecnicamente que é o desequilíbrio. Infelizmente houve a expulsão e diante dessa reposição buscamos... Tá, então, técnico Evaristo Pisa, vamos ver então os jogos da rodada, não só Esporte Retrô, nós estamos na terceira rodada do Campeonato Pernambucano, imagens para você acompanhar na tela da Globo. Hoje Esporte Retrô tem Jaguar e Decisão às 6h30 da noite, no sábado, no domingo. Aí o Santa Cruz encarando o Afogados da Engazeira, tem Central e Náutico, 6 horas da noite, né? O Santa jogando às 4 da tarde. Depois Petrolina e Maguari na segunda-feira, 8 da noite, para encerrar aí a terceira rodada do Campeonato Pernambucano 2025, classificação para você. Antes da gente passar a classificação, deixa eu fazer o seguinte, nós vamos aqui na cabine, vamos aqui com a... 2012, ele pegou somente 8 pênaltis no caminho que o Retrô teve até a conquista da Série D. Será que ele foi importante? Não. Foram 4 disputas por pênaltis, ele pegou 3 pênaltis numa disputa, 1 pênalti na outra disputa e 2 pênaltis nas 2 últimas disputas de pênalti. E ainda pegou 3 pênaltis no jogo contra o Motoclube esse ano, no pré-nordestão. O time não se classificou, mas ele pegou 3. Então, do ano passado para cá, já são 11 pênaltis pegos pelo Darley, que vem se destacando aí como um paredão na equipe do Retrô nesse quesito. A parte dele ele fez pro Retrô entrar na Copa do Nordeste, mas não entrou. Formado no Atlético Mineiro, Darley, e importante o time tem a confiança que tem dentro do gol um paredão. Quando eu penso em goleiro e quando eu estava dentro do campo, eu penso em segurança. É um goleiro que passa segurança, que tem muita técnica e mais, aparece nos momentos difíceis e decisivos, que é outra virtude e qualidade que um goleiro precisa ter. Vem muito bem, é esse porto seguro, aí já está aí fazendo mais uma temporada boa com a camisa do Retrô. É importante frisar que o Darley é o destaque do Retrô nesse time que vai entrar em campo hoje. O Juan, inclusive, falou sobre isso com o Pisa, porque o maior destaque, de fato, da equipe não joga hoje, que é o Fernandinho, né? Com certeza. Retrô e esporte Retrô nos últimos anos vem até mostrando a sua... Esporte dispensa apresentações na história do futebol pernambucano, obviamente. Mas o Retrô vem chegando firme e forte também em decisões. Últimas finais do Campeonato Pernambucano. Olha o tamanho do jogo, né? Olha o tamanho das duas instituições no momento atual do futebol pernambucano. Em 2021, o esporte vice-campeão perdeu pro Náutico. O Retrô chegou no outro ano da decisão, perdeu pro Náutico. O Náutico foi bicampeão. Em 2023, como a gente já explicou aqui, os dois decidiram o estadual, o esporte foi campeão. E ano passado o esporte foi bicampeão, derrotando o Náutico. Impressionante esse retrospecto dos últimos
últimos 4 campeonatos estaduais, os 2 chegando pelo menos um na decisão. Pois é, o Retrô vem o esporte não precisa, como você falou, não precisa falar, chegar na final, chegar perto da final é obrigação do esporte estar nesse momento. Mas o Retrô, de fato, ele tem se mostrado de forma até mais firme do que o Salgueiro mostrou um tempo atrás. O Salgueiro teve um momento ali de ascensão muito grande, claro que tinha muito mais dificuldade financeira, isso também atrapalhava. O próprio fato de ser tão longe da capital também atrapalha muito, dá até para contratar jogador, por exemplo. Então, isso dificulta a estrutura de um clube do interior que fica tão distante da capital. O Retrô não, o Retrô tem um aporte financeiro muito maior, está muito mais próximo da capital, tem um CT maravilhoso, tem uma divisão de base muito bem feita, né, que é muito melhor que a do Salgueiro, então isso dá suporte da base, de fato, para a equipe do Retrô, e tem contratações arrojadas. Isso está fazendo com que o Retrô ganhe essa regularidade ao longo desses últimos anos. E vai fazer parte das 60 principais equipes do futebol brasileiro, vai jogar a 3ª divisão e o esporte voltando à elite do futebol brasileiro. O Cabral falou muito bem. O projeto Retrô, ele é muito atrativo para os atletas estarem participando e ele vem crescendo, né, de uma forma muito legal e importante, cada vez se consolidando mais, né? O esporte, acho que esse retorno, né, para a elite do futebol brasileiro, ele é muito importante para valorizar cada vez mais, para disponibilizar mais investimento desde a categoria de base, né, até os profissionais. A gente está vendo um movimento aí muito grande, né, do esporte no mercado, começando a se movimentar, começando a gastar dinheiro, investir. Então, assim, precisa desse crescimento, né, para conseguir fazer uma boa Série A, né, e dentro do Campeonato Pernambucano sempre um protagonista. Um detalhe que eu não citei quando eu falei que o Retrô está ganhando mais regularidade que o Salgueiro, mas o Salgueiro já foi campeão estadual e disputou uma Série B. Então tem essa carta para colocar na disputa aí da manga contra a equipe do Retrô. O Retrô, para, digamos, conseguir se de fato estabelecer como esse time que conseguiu ser maior do que o Salgueiro no momento da história, tem que chegar na Série B e tem também que ser campeão pernambucano. Retrospecto de esporte Retrô. A gente falou que os dois estão chegando em decisões, mas como é que está o confronto entre esporte e Retrô? São 7 jogos oficiais com 4 vitórias do Leão da Ilha, 1 empate, 2 vitórias da Fênix. Os últimos jogos, 2-0 esporte, 4-2 pro Retrô em cima do esporte. Aliás, esse jogo foi uma das únicas derrotas do esporte, né? Perdeu pro Retrô e perdeu pro Náutico no Campeonato Pernambucano do ano passado. Retrô já aprontou pra cima do esporte, hein? Foi, ano passado começou do campeonato ainda, né? E era o time principal do esporte, hein? Segunda, terceira rodada ali com Mariano Sosso. O esporte ainda estava se encontrando. Depois desse jogo, o time começou a mostrar melhores virtudes. Foi quando ele saiu do esquema com 3 zagueiros. Esse foi o último jogo que ele fez com 3 zagueiros. Começou a mudar a característica da equipe e aí começou a crescer. Mas, de fato, aquele jogo, o Retrô foi muito melhor do que o esporte, foi dominante na partida. Um confronto que já está ficando na boca do povo nos últimos anos. Tudo muito por conta do Retrô também, como ele vem chegando, surgindo no campeonato, no futebol pernambucano, né? E da qualidade dos atletas que estão ali também, engrandece, né? Estão querendo vir. A estrutura, enfim, a estrutura, né? E se tornou um confronto muito interessante, e cada vez mais aí disputado, como a gente está vendo, e tendo, né, protagonismo próprio, né, dentro do campeonato pernambucano. Fazer o seguinte, campo de jogo, as informações das duas equipes com a nossa equipe de reportagem, Sabrina Rocha e também o Juan Torres com as informações das duas equipes. Então, Denis, é o seguinte, o esporte tem 2 novidades hoje no time titular, Gago no meio de campo e também o Dieguinho que está com moral com a torcida. Olha aqui, o pessoal já trouxe de casa o cartazinho, homenagem a ele. É o seguinte, o Dieguinho estava no banco de reservas, viu, e vem ganhando moral. Hoje ele entra no lugar do Enzo Wagner lá na frente, é centroavante também, o Enzo Wagner, que é o filho do Wagner Love. E o Dieguinho já atuou ano passado no profissional com o técnico Pepa, inclusive com participação em alguns gols. Não fez gols, mas ajudou o time a marcar, Zé Roberto em especial. Agora vamos com as informações do Retrô com o Juan Torres, que sabe demais do time da Fênix. Você é muito minha amiga, Sabrina. Muito boa tarde de novo para todo mundo. Olha, o Retrô hoje vem com 3 modificações. O Alce entra ali no sistema defensivo. Aí o Hadsley pega a vaga do Fernandinho, que foi expulso no jogo contra o Afogados. E a última alteração, eu vou chamar a atenção para ela, porque é uma estreia na equipe titular do Retrô e é também um reencontro com a Ilha do Retiro. O volante Fabinho, de 38 anos, que passou as últimas 3 temporadas no esporte, hoje vai ser capitão do Retrô, está estreando como titular. E aqui, quando ele saiu do aquecimento, teve um momento bem bacana, a torcida aqui do esporte aplaudindo, dando todo o apoio ao Fabinho, que agora faz parte da Fênix. Denis, volto contigo. A Sabrina te deu moral demais, viu, Juan Torres? Grande Sabrina Rocha, uma das grandes referências para todos nós no jornalismo esportivo brasileiro, nordestino, enfim. Ela que é do norte, hein? Ela que é do norte. Ó, o Dani Moraes falando sobre... Daqui a pouco o Dani Moraes fala mais sobre essa questão da escalação, o Cabral Neto também, porque vamos passar as escalações das duas equipes, começando com o esporte, com o Leão da Ilha. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui sobre o Fabinho, né? Mas vamos lá com o time do esporte.
o Leão da... Um jogador, né, que eu acho que é muito interessante, acho que foi uma boa contratação no Retrô, um volante que tem poder de marcação e tem também a saída. O time do Retrô, como o Cabral falou, também acho que vem com 3 defensores para dar mais essa liberdade pelos lados e até ele encaixar a equipe, conhecer um pouco mais da equipe. Já do lado do Sport, a entrada do Dieguinho é um jogador que tem um pouco mais de experiência com o profissional e pode ser importante junto com o Marcelo Aju dentro desse ambiente de jogar em casa e de ter essa pressão aí para uma vitória. As equipes estão quase entrando no gramado, vamos ver a classificação do Campeonato Pernambucano, a classificação, o Maguari é o líder, que surpresa! E o Maguari está gostando de demitir o treinador do adversário, hein? 6 pontos para o Maguari na liderança, Santa Cruz em segundo com 4 pontos, Náutico terceiro com 4, o Retrô o quarto colocado com 3, Sport e Decisão com 2 pontos, e aí o Jaguar o sétimo colocado com 1 ponto, não se classificaria nem seria rebaixado, e 3 rebaixados nessa temporada, né? Com Afogados de Ingazeira com 1 ponto, Central e também Petrolina ainda muito no começo, mas é uma competição de tiro curto, não dá para bobear, hein? Não dá para bobear, foi até que a gente conversou no Globo Esporte de hoje, dependendo do resultado, de fato, não dá para o Sport repetir essa formação, se ele não vencer o jogo de hoje, ele precisa voltar já com os titulares de fato do jogo contra o Central. Acho que o time titular do Sport é muito capaz de tirar essa pontuação que o Sport deixou pelo caminho no começo, mas também tem que ter tempo, né? São menos jogos nessa primeira fase, é muito rápido e precisa dar tempo também para essa equipe para conquistar esses pontos, porque a intenção do Sport e até a obrigação é ficar entre os 2 primeiros colocados, para evitar o jogo das quartas de final e ganhar um fôlego na questão de datas. Para jogar logo a semifinal do Campeonato Pernambucano, entrada em campo do time do Sport e também do Retrô, e você vem junto com a gente na tela da Globo. A bola vai rolar daqui a pouco, a presença aí dos jogadores, lembrando que a execução do hino do estado de Pernambuco vai ser tocado aqui na Ilha do Retiro e você vai chamando todo mundo, vai espalhando pra galera, a Globo tá no ar com o estadual. E agora sim, protocolo, execução do hino do estado de Pernambuco na Ilha do Retiro. Né, que esses garotos joguem aí essas 3 primeiras rodadas do Campeonato Pernambucano, mas a depender de resultados, a depender de outras coisas, o time segue ou não jogando, né? O profissional segue treinando, segue jogando, vamos jogar a Copa do Nordeste no meio de semana, mas é uma chance para os garotos. Foram 2 empates, não dá pra gente pegar no pé da garotada não, mas o Sport precisa ganhar o jogo, hein? Não, precisa, né? Essa pressão, essa responsabilidade, ela vem e está sempre presente, se é o sub-20, se é o profissional, independente do que for. Sobre a sequência, eu acho que ela passa muito, óbvio, pelo desempenho, mas agora é aquele vestibular, né? Quem vai indo, vai seguindo mais, vai ganhando mais oportunidades. Claro que, aos poucos, os atletas que já estão no profissional, né? A gente está tratando aqui como sub-20, eles vão se incorporar no grupo, mas alguns jogadores, alguns desse elenco aqui, com certeza vão ganhando espaço.